Primeira coisa é entender que os corticoides são medicações que elas são amplamente encontradas em várias medicações, xaropes, à torta e à direita, certo? São usadas em comprimidos, são usadas em injeções, aquela injeçãozinha que você diz assim, eita, eu não tô tão bem, eu vou levar meu filho, vou lá no posto para levar uma injeção, né? E aí, o que é que acontece? Esses xaropes, esses comprimidos, essas injeções têm doses altíssimas de corticoides. E o que é que isso realmente tem a ver com o nosso assunto de hoje? Vem comigo que vocês vão entender, tá certo? O que é que acontece? Por que é que eu estou trazendo isso aqui, gente? Porque houve uma banalização do corticoide, certo? O corticoide é uma medicação que ela é vendida sem receita médica, né? Então, assim, qualquer pessoa chega lá no balconista, eu tô com uma tosse, doutor, como é que eu vou? Aí ele passa um xarope, né? Passa um xaropezinho repleto de corticoide, certo? As bombinhas, veja só, Jane, é isso que a gente vai entender. As bombinhas, os corticoides inalatórios, eles são as bombinhas, certo? Estão nas bombinhas. O problema é que os corticoides sistêmicos, aqui eu estou falando principalmente hoje dos corticoides sistêmicos. O que são esses corticoides sistêmicos? São medicações que estão nesses xaropes, comprimidos e injeções. O que é que acontece? Eles são umas doses extremamente maiores, muito, mas muito maiores do que aquelas que são encontradas nas bombinhas para controle da asma, tá certo? Então, assim, as doses são infinitamente maiores. O corticoide, ele tem seu uso, ele tem seu papel para tirar o paciente da asma? Tem. O grande problema é quando as pessoas começam a banalizar isso e acabam não se preocupando com o controle da asma e aí começam a fazer uso frequente desses corticoides. E as doses são muito, mas muito, muito maiores. Sabe por quê? Sabe o que é que acontece? Essas doses que estão de corticoides nos xaropes, nos comprimidos e nas injeções são sistêmicos por quê? Porque elas passam pelo corpo todinho até chegar aos pulmões, certo? Então, olha só, as bombinhas de corticoide não, as doses são muito mais baixas, certo? Elas agem diretamente no alvo, que é o pulmão. Então, as doses são infinitamente menores em relação a esses corticoides sistêmicos. E por conta disso, a gente tem bem menos efeitos colaterais. E é justamente isso que a gente vem falar aqui hoje, né? Então, por qualquer motivo, se procura um corticoide. Ah, eu vou tomar um xarope para tosse, né? Ah, eu tô gripado. Ou o filho tá gripado. O filho tá gripado, vai tomar um xarope para gripe. A mãe vai lá, não, deixa eu pegar um xaropezinho aqui para gripe. E vai lá na farmácia e o balconista passa. Ou nem o balconista, a pessoa já vai, já compra aquela medicação certa lá, que a vizinha tomou, que a mãe indicou. Então, tudo isso acontece. Então, gente, olha só. Algumas medicações que são usadas, ela está com crise de asma, eu vou tomar aquela injeção, já sabe qual é a medicação. Vejam só se vocês não conhecem esse nome. Prednisona, prednisolona, hidrocortisona, betametasona. Então, todos esses são corticoides que estão nessas medicações, tá certo? E aí, o grande problema é justamente esse uso abusivo, né? O grande problema é assim, tratar a asma e tirar desse momento, acaba não sendo devidamente tratado e a pessoa, ao invés de se organizar e de se preparar para evitar novas crises, não. O que é que faz? Não faz nada entre uma crise e outra e na próxima crise já vai atrás de um xaropinho, de um comprimidozinho, aqueles comprimidozinhos maravilhosos, né? Aquelas injeções maravilhosas. Ah, doutora, quando ela toma essa injeção, ela fica nova toda. Inclusive, eu recebi, essa semana, foi um comentário de uma seguidora que disse assim, inclusive, eu achei interessante, que ela disse, doutor, olhe, eu tinha asma. Olha, isso foi, gente, abre aspas, foi da seguidora. Eu tinha asma e um médico me passou uma medicação excelente, acho que ela disse uma injeção excelente, nunca mais eu tive nada. E aí, assim, eu quero dizer para vocês
que a asma não é uma doença que é uma doença aguda, né? Então não é uma medicação que você, tipo resfriado, que passa alguns dias e vai embora, certo? O que é que acontece? O médico tratou a crise daquele momento, só que a asma é uma doença crônica, certo? Então ela houve melhora dos sintomas naquele momento e depois ela não procurou, certo? E aí ela está sob o risco de ter complicações da asma, de internamentos, de ir da emergência, de quadros graves. Então é muito, muito importante entender isso, tá, gente?